Olá, eu sou a Carol Fratini, sou atriz e produtora cultural e nessa aula eu vou te falar como criar um festival. Essa aula foi baseada na minha experiência pessoal como participante de festivais de teatro e cinema e também como co-criadora do Festival Curte, de cenas curtas de teatro, que aconteceu online em 2021. Essa aula eu estruturei num formato de checklist. Então aqui eu vou começar a colocar todos os pontos importantes para você pensar daí no seu festival e no final dessa aula você vai ter um grande checklist para poder orçar o seu projeto, entender a viabilidade e colocar de fato o seu projeto em prática. Bom, se você está assistindo essa aula, provavelmente você já tem uma ideia de festival. E se você tem uma ideia de festival, provavelmente você já sabe quais são as artes que vão participar desse seu projeto. Bom, vai ser um festival de teatro, de cinema, de dança, de gastronomia, de música, de artesanato. Isso aí provavelmente você já pensou. Mas agora, quem são os participantes? Quem pode participar do seu festival são artistas iniciantes? São profissionais? São amadores? São estudantes? Quem é o público que vai se apresentar no seu festival? É muito importante você ter isso claro, se você vai abrir para todos, se você vai ter categorias distintas, para que o regulamento seja muito claro. Uma coisa também que é importante é essas pessoas que vão se apresentar, esses artistas, esses grupos, esses coletivos, eles podem se inscrever no seu festival ou só a partir de convites à produção? Se eles podem se inscrever, esse regulamento tem que ser um regulamento muito claro. Como que eles vão ser selecionados? Todo mundo que vai se inscrever vai entrar? Tem espaço para todo mundo? Ou é por ordem de inscrição? Os 30 primeiros, os 40 primeiros entram? Ou vai ter uma curadoria e uma seleção? Quando a gente pensa nessas formas de inscrição, é muito importante pensar o que elas acarretam. Se a gente fala que vai ter uma curadoria, é importante você ter certeza que você ou a sua equipe ou alguém contratado para fazer a seleção vai dar conta de olhar o número de inscrições que você vai receber, uma a uma, com o devido cuidado e selecionar realmente os projetos com maior destaque. Se você não sabe se você vai dar conta, você também pode colocar no regulamento que só 100 pessoas podem se inscrever. A partir da 100ª, a inscrição está encerrada e não consegue mais enviar. Existem editais assim, exatamente por conta disso, porque geralmente são festivais que recebem muitas inscrições, a equipe é reduzida, então para ter certeza que de fato vai haver um olhar cuidadoso na seleção, é restrito o número de inscrições. Agora, se é por ordem de inscrição, é importante saber o que você vai pedir na inscrição. Geralmente, esse tipo de festival que seleciona a partir da ordem de inscrição são festivais que a gente fala de primeiro palco. São festivais de teatro ou de dança que aceitam projetos que ainda não têm a apresentação filmada, ou às vezes nem a apresentação finalizada, né? Muitas vezes são festivais que abrem inscrições e os grupos ainda nem têm a peça ou o espetáculo feito. E isso acontece exatamente por eles entenderem que os grupos precisam de uma primeira oportunidade para poder gravar, para poder se apresentar e aí sim poder participar de festivais que exigem o link de gravação, que exigem esse primeiro comprovação do espetáculo pronto. Então, se o seu festival tem esse intuito de ser o primeiro palco da apresentação, a primeira chance desses grupos, talvez seja interessante você pensar em selecionados por ordem de inscrição. Bom, e aí pensando agora nas categorias do seu festival. Você tem aqui basicamente 3 categorias que geralmente são as mais usadas, que é a categoria estudantil, amador e profissional. É muito importante você saber se o festival vai englobar as 3, ou só uma, ou só 2 delas. E quando a gente fala em separar amador de profissional, também tem um cuidado muito importante que é o que define amador e profissional. Tem muitos festivais que falam em porcentagem de artistas com DRT ou com formação na área. Então, por exemplo, para ser considerado amador, mais da metade da equipe, do elenco, não pode ter formação ou DRT na área. Então, isso não é uma regra geral, mas é importante que você estabeleça a sua regra e isso esteja muito claro
no seu regulamento, para que não haja discussão, para que lá na frente você não tenha problemas. Outra categoria possível aqui de separação é entre infantil e adulto. E aqui, infantil e adulto, tem alguns festivais que entendem essa semântica de forma diferente. Às vezes, na maioria das vezes, quando a gente fala de festivais de teatro e dança principalmente, a categoria infantil não é a categoria de produções para criança, mas de produções feitas por crianças. Então, quando a gente fala de infantil, é o elenco infantil, não para o público infantil. Claro que, geralmente, uma peça feita por crianças também é para crianças, mas se essa divisão no seu festival é entre infantil é feito por crianças e adulto é feito por adultos, você pode ter uma peça feita para o público infantil na categoria adulto, porque é feita por adultos. Então, se um grupo de adultos faz uma peça infantil, no seu festival, neste caso, ela vai estar enquadrada na categoria adulto, porque é referente a quem faz e não ao público. E uma terceira possibilidade aqui de categoria que eu vou trazer para vocês hoje é a questão da localidade, né? Alguns festivais dividem, até por uma questão de premiação, por artistas locais, artistas nacionais, artistas internacionais, ou locais, regionais e nacionais. Essa divisão é muito importante, às vezes, de um ponto de vista, para exaltar os artistas locais, né? Para que os artistas locais tenham, de fato, um reconhecimento dentro do festival, dentro da sua cidade, do seu estado, da sua região. Só um ponto importante, né, quando a gente coloca essa divisão como categoria, é ter certeza que na sua região há grupos e artistas suficientes para preencher. Então é muito importante ter também esse mapeamento, essa noção do que é possível, mas também fica aí uma outra possibilidade de categoria. E aí, pensando nessas três possibilidades que eu dei, né, aqui entre estudante, amador e profissional, infantil, adulto e por localidade, escolhe uma dessas, né? Não coloca as três, para não dificultar a sua organização do festival. Se você acha que tem necessidade, de fato, de dividir em categoria, escolhe uma dessas três vertentes e baseie o seu festival em cima dessa. E agora, pensando em um outro detalhe do seu festival que é muito importante, ele é ou não é competitivo? Se você for fazer uma mostra, um festival competitivo, existem três grandes pilares essenciais que você precisa tomar muito cuidado e olhar com um grande carinho. O primeiro deles são os jurados. Qual é o corpo de jurados que vai decidir os prêmios do seu festival? Você tem que escolher, de fato, profissionais que façam sentido na área que você está atuando, na área que está sendo contemplada nesse festival, e profissionais que também estejam de acordo com o regulamento que você está colocando, que esteja ciente do regulamento. E o mais importante, que esses jurados tenham uma agenda livre para estar todos os dias de apresentação do festival. Esse detalhe é um detalhe que muitas vezes a gente não se atenta, mas se um jurado faltar em um dia de apresentação, a premiação já pode ser questionada, porque já está sendo desleal. Então, é muito importante você, como produtor, ter isso muito claro e deixar isso muito claro para quando você for fazer o convite para esses jurados. Também é importante você estabelecer qual dos jurados é o líder, é o cabeça, que vai ter o voto de Minerva caso haja o empate. Isso também é importante estar claro para todos. Todos os grandes festivais têm, né, o responsável do júri, o cabeça do júri. Também é importante lembrar que os jurados precisam não só estar presentes nos dias das apresentações, mas em reuniões prévias para alinhamento do regulamento e também para reunião de decisão da premiação. E, claro, também convidados para a noite de premiação. O segundo ponto muito importante na nossa competitiva é o regulamento. Esse regulamento ele precisa ser claro, ele precisa ser simples e ele precisa ser coeso. Quando você for escrever o regulamento do seu festival, deixe muito claro todos os impeditivos, todas as obrigações dos grupos, tudo que precisa acontecer e tudo que não pode acontecer para que nenhum grupo seja desclassificado. Por exemplo, existe uma duração mínima, uma duração máxima nas apresentações? O que acontece se o grupo extrapolar a apresentação? Tudo isso tem que estar previsto no seu regulamento.
Outra coisa que é importante estar no regulamento é a questão dos direitos autorais. Os grupos vão ficar responsáveis por pagamento de ECAD, SBAT, Abramos ou é o festival? Via de regra, geralmente, são os grupos que fazem esse pagamento, mas é importante também constar tudo isso no regulamento para que o seu festival não seja prejudicado por causa disso. E um terceiro item, muito importante, é a premiação. O que vai ser essa premiação? É um certificado? É um troféu? É um prêmio em dinheiro? É um serviço ou um produto que o patrocinador está oferecendo? E se envolver dinheiro, o grupo vai precisar emitir nota fiscal? Tudo isso você precisa deixar claro no regulamento para que não haja nenhum problema depois. Bom, e agora pensando em estrutura e formato do festival. Existem duas perguntas aqui que você precisa responder que vão mudar completamente a estrutura que você vai precisar para o seu festival acontecer. A primeira é: o seu festival é online ou ele é presencial? A segunda é: as apresentações serão ao vivo ou elas serão gravadas? Aqui, quando eu falo em exibições, apresentações ao vivo, eu estou falando, claro, de peças de teatro, de dança, de circo, shows musicais. E quando eu falo gravado, claro que o cinema entra aqui, por essência, o cinema é gravado, a gente tem exibição da película pronta, mas também a pandemia veio aí e mostrou uma nova variedade de teatro e dança gravados. Então, o que o seu festival vai oferecer? E quando eu falo em online e presencial, a gente pode muito bem, por exemplo, ter um festival de teatro online com apresentações ao vivo, onde os grupos entram ao vivo do link de onde eles estão e apresentam em tempo real, ou um festival de teatro online com apresentações gravadas, onde os grupos já enviaram a peça gravada e o festival só vai exibir naquele momento o que já está gravado. Calma, vamos pensar juntos e eu vou abrir aqui esses 4 pontos para você pensar daí também. Bom, vamos começar com presencial ou online? Se a gente for falar do festival online, a primeira coisa a decidir é qual plataforma a gente vai transmitir isso? A pergunta parece óbvia, mas uma coisa que a gente precisa se atentar é: provavelmente essa é a sua primeira edição do festival e provavelmente você abriu agora as redes sociais com o nome do seu festival, né? Geralmente, as plataformas como YouTube e Instagram, elas bloqueiam a transmissão ao vivo de contas novas, então fique atento a isso. Faça testes. Uma outra opção que às vezes acontece, já muitos festivais fizeram isso, é transmitir pelo YouTube ou pelo Instagram da Secretaria de Cultura da sua cidade. Ou usar uma conta do coletivo que está promovendo esse festival, né? Muitos festivais por aí levam o nome de coletivos de artistas e provavelmente as redes sociais já estão há muito tempo e já estão liberadas para uso ao vivo. Uma outra coisa importante quando a gente fala de festival online é: tudo vai ser ao vivo ou algumas coisas serão gravadas? Como eu disse antes, você pode ter um festival online com peças gravadas, ou você pode ter um festival online de cinema. O que vai entrar ao vivo? Os mestres de cerimônias vão entrar ao vivo para falar com as pessoas e cortar para algo gravado, ou vai cortar para um outro link, para uma outra sala de Zoom, para que seja transmitido ao vivo a apresentação? Toda essa logística de tecnologia, de TI, você precisa estar atento. E claro, sempre fazer um teste antes. Uma outra possibilidade, e que eu já vi alguns festivais fazerem, é ter tudo isso gravado. Por exemplo, festivais de cinema, onde não há necessidade de interação ao vivo, os próprios mestres de cerimônias já estavam gravados antes e apenas liberavam o link, dava aquela programação no YouTube para entrar ao vivo. Mas, se o seu festival for presencial, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: aonde vai ser? Qual é o local ideal para que o seu festival aconteça aí na sua região? Esse local, ele é público ou ele é privado? Como você precisa pedir autorização ou alugar esse espaço? Esse local tem toda a estrutura necessária ou você precisa alugar
algum equipamento ou alguma estrutura extra, ou algo de segurança ou cadeiras? E como é a agenda desse espaço? Geralmente festivais duram mais de um dia. Você vai ter todos esses dias disponíveis na agenda do lugar? E como vai ser o acesso do público? As bilheterias e as filas? Os ingressos serão gratuitos? Você vai exigir uma doação? Ou serão ingressos pagos? Se ingressos são pagos, quem fica com o dinheiro? Os artistas que estão se apresentando naquela noite ou a organização do festival? Fazendo um adendo aqui, geralmente em festivais de teatro e dança, principalmente quando só tem uma apresentação por noite, né, por sessão, o valor geralmente é destinado ao grupo que está se apresentando como parte de cachê. Outra coisa importante também para esse festival presencial é a equipe técnica. Você precisa de pessoas responsáveis pelo palco, pela iluminação, pelo som, pela projeção, pela decoração, pelos camarins, pelo atendimento ao público, pelo atendimento aos participantes e pelo atendimento aos jurados. É importante você ter certeza que você tem todos esses recursos humanos, se não disponíveis agora na sua equipe, orçados para que você consiga contratar de fato todo mundo que é necessário para que o festival aconteça. E, por último, a desprodução. Quanto tempo você vai precisar para deixar esse lugar de volta limpo, perfeito para devolver? Cuidado que o último dia de festival não é o dia que você desproduz tudo necessariamente. Bom, e agora respondendo a segunda grande pergunta: apresentações ao vivo ou exibições gravadas? Falando de apresentações ao vivo, uma coisa óbvia é que se a gente escolhe as apresentações ao vivo, os artistas estarão presentes no festival, certo? Certo! Só que o que isso implica? Se os artistas estarão presentes no festival e eles vão se apresentar, existem várias coisas que a gente precisa tomar muito cuidado e atenção. A primeira delas esses artistas precisam de um espaço para se preparar, para se concentrar, para deixar tudo em ordem e entrar em cena. Os camarins precisam estar disponíveis. Outra coisa que é importantíssima é que você precisa ter um espaço no estacionamento de carga e descarga de equipamento, de cenário, de tudo mais, para que seja viável essa movimentação de vários grupos, de vários artistas entrando com o seu espetáculo no seu festival. E uma outra coisa que é primordial é o tempo de reconhecimento de palco. Quando a gente fala, os artistas precisam subir no palco antes e entender a iluminação, entender os pontos, fazer de fato o reconhecimento do palco, que seja meia hora, que seja uma hora no dia da apresentação. Isso é muito importante. E também levar em conta o tempo de montagem e desmontagem de cada espetáculo. E isso, é claro que você, como produtor do festival, vai saber quanto tempo você pode oferecer para cada grupo, e esse tempo precisa estar no regulamento, ou o regulamento fala que isso vai ser avisado assim que os grupos forem selecionados, porque isso é muito importante. Às vezes, um tempo de montagem muito curto inviabiliza alguns tipos de produções, e os artistas precisam saber disso antes. A produção precisa saber disso antes, para que não haja nenhum problema no decorrer aí do festival. E eu falei aqui como se as apresentações ao vivo só fossem presenciais, mas e se você tiver apresentações ao vivo online? Da mesma forma, esse reconhecimento tecnológico precisa ser feito, então teste os links com esses artistas antes, né? Tenha certeza que aonde os artistas estão, a internet também é boa, eles tenham acesso a um equipamento bom, eles estão com a plataforma instalada e que façam um teste com esses artistas um dia antes, 2 dias antes, uma semana antes, para garantir que está tudo em ordem, que na hora que vocês entrarem ao vivo não haja nenhum problema. E se o seu festival for de exibições gravadas, como cinema, ou teatro gravado, ou videoclipes, os artistas podem mesmo assim estar lá presentes para prestigiar o seu festival. E aí a pergunta é: você convidou esses artistas? Primeiro, isso é muito importante. Segundo, esses artistas vão ter lugares reservados? E eu sugiro que sim. E terceiro vai ter um momento de fala desses artistas que fizeram essa obra antes ou depois da exibição? Geralmente em festivais de cinema,
há uma fala dos realizadores antes, né? Então, se isso vai acontecer, você precisa ter um microfone disponível, os artistas precisam saber que eles vão falar, não serem pegos de surpresa, e ter toda essa logística aí muito bem acertada. Agora, pensando nesses 4 grandes pontos, se o nosso festival vai ser online ou presencial, ao vivo ou gravado, a gente consegue quantificar o nosso festival. Sim, vamos falar de números. É importante agora você colocar tudo isso numa planilha orçamentária para você entender quantos dias de festival você pode fazer ou que você quer fazer, quantos artistas você vai convidar e vai selecionar para o seu festival, quantos prêmios você vai dar e se você for dar algum prêmio em dinheiro, qual o valor desses prêmios. Tudo isso é muito importante e vai sair da sua planilha orçamentária. Mas eu não vou explicar aqui como você faz uma planilha orçamentária de festival, porque eu já fiz uma aula sobre isso. Em algum lugar aqui dessa tela e também na descrição do vídeo, eu vou colocar aqui a aula que eu fiz sobre como orçar o seu projeto cultural, que também vale para um festival, para você entender como fazer a sua planilha orçamentária. E aí sim, a gente começar a pensar em elaborar o seu projeto e entender se você vai levar esse projeto para alguma lei, para algum edital, se você vai procurar diretamente a prefeitura ou a Secretaria de Cultura da sua cidade, do seu município, se você vai atrás de algum patrocinador privado, ou se você vai tirar do seu bolso ou fazer uma vaquinha coletiva para esse festival acontecer. Agora que você já tem o orçamento do seu festival, está na hora de você pensar no cronograma. Você já sabe quantos dias de festival você vai poder fazer aí com esse valor que você conseguiu ou que você está indo atrás. Então, o cronograma é muito importante para você pensar agora de trás para frente, quando que você precisa começar a divulgar as instruções, abrir as instruções, deixar as instruções abertas, ter tempo hábil de selecionar essas instruções, avisar os grupos com antecedência, checar se os grupos de fato vão conseguir aparecer no seu festival, fazer reuniões prévias de pré-produção com os grupos, para daí sim você chegar no seu festival. Uau, muita coisa. Vamos lá, com calma. Bom, vou colar aqui. Quando a gente fala de fazer o festival, é muito importante, se ele for ao vivo, principalmente ao vivo, e principalmente presencial, porque às vezes os grupos precisam se deslocar, é legal você ter aí 45, 60 dias antes do festival a confirmação para esses grupos de que eles foram selecionados. E entender se eles de fato vão poder comparecer no festival, porque daí você tem um tempo hábil para fazer alguma substituição, para colocar um suplente e tudo mais. Se eles vão ser avisados 60 dias antes, 30 dias antes, você encerrou as instruções para você ter aí um mês de seleção, de entender, de olhar o material, ver se todos mandaram toda a documentação e tudo mais. Se vai fechar aqui, quantos dias você deixa abertas as instruções? Eu diria aí uns 15 dias de inscrições, se você divulgou essas instruções por pelo menos 30 dias. Então, voltando aí, se o seu festival está marcado para uma data, a divulgação das instruções precisa acontecer pelo menos 5 meses antes. Então, põe aí no papel o cronograma de divulgação. E se você vai divulgar as instruções, você precisa já ter a identidade visual, a data fechada, o local fechado, o regulamento decidido. Então, 5 meses antes do festival acontecer, tudo já tem que estar decidido, porque a inscrição do festival já é a produção do seu festival. E falando um pouquinho mais de regulamento aqui, uma coisa que é muito importante você se atentar é que no regulamento esteja previsto a cessão de direitos, né? Se é um festival de cinema, a pessoa que está inscrevendo precisa ter os direitos de exibição desse filme e precisa ceder ele para o festival, para que vocês possam exibir. Se é um festival que vai ter apresentações ao vivo de teatro, de música, de dança, a pessoa que está inscrevendo precisa ceder os direitos e todos os participantes precisam ceder direito de imagem para participar do festival. Porque é claro que você precisa poder tirar foto e filmar todas as apresentações para usar de divulgação depois. Então, essa cessão de direitos é muito importante, você precisa deixar em regulamento e precisa solicitar a assinatura de todo mundo que está envolvido nisso, tá bom? Então, tendo tudo isso em mãos, a gente já está quase finalizando o nosso checklist. Pensando ainda um pouquinho na mostra competitiva, eu queria deixar alguns pontos de atenção que eu acho
importantes, alguns detalhes que valem a pena a gente discutir aqui. Se algum grupo descumprir a regra e for desclassificado por qualquer motivo previsto no regulamento, é função da produção do evento oficializar essa informação aos jurados, para que esse grupo, esse artista, não seja votado na premiação. Então, você está zelando pelo regulamento do seu festival, não apenas os jurados. E uma coisa extremamente importante e necessária para os participantes de um festival, seja ele competitivo ou não, é o certificado de participação e também o clipping do festival. É muito importante que os artistas possam comprovar que eles fizeram parte desse festival como portfólio. Então, mesmo quando não há uma premiação, a mostra não é competitiva, ofereça certificados de participação e, de preferência, cave notas, né, na mídia, nas mídias tradicionais, nos jornais. Se você puder divulgar a programação no jornal, isso é extremamente importante para o artista. E se a sua mostra for competitiva, faça o mesmo com a premiação, né? Divulgue em jornais, nas mídias, qual é a premiação, quem eram os indicados, quem eram os jurados, quem ganhou, porque isso para um artista é extremamente valioso. E não só para os artistas, mas também para o seu festival. Porque a gente está contando aqui que essa pode ser a primeira, a segunda edição de um festival que vai durar anos e anos e anos e anos. Então, ano que vem, daqui 2 anos, quando você for entrar num outro edital para uma nova edição do seu festival, é importante você ter o clipping das edições anteriores, de tudo que aconteceu, e ter isso tudo documentado, para que você consiga também comprovar a veracidade e a importância do seu festival. Durante o festival, tem 4 grupos de pessoas que você precisa tomar atenção diferentes para que o festival aconteça da melhor forma possível. A primeira são os artistas. Os artistas que estão indo presencialmente, eles precisam ter uma infraestrutura para recebê-los, eles precisam ter alguém da produção em contato com eles para tirar qualquer dúvida, para falar do tempo, da agenda, para chamar eles na coxia para o palco, do palco para o camarim e para onde precisar. Eles precisam ter um ponto seguro de contato com a equipe. Então, tome esse cuidado com os artistas. Idem com os jurados. Os jurados também precisam ter alguém da produção, de preferencialmente outra pessoa, que não seja a mesma que esteja cuidando do grupo de artistas, porque é enlouquecedor. Então, uma pessoa da produção que esteja cuidando dos jurados, para saber se eles vão chegar a tempo de todas as apresentações, se o lugar deles vai estar reservado lá na frente, num lugar cativo, se eles vão ter toda a atenção que eles precisam, se eles comeram, se eles vão ter tempo de ir ao banheiro, se eles estão sendo bem cuidados. O terceiro grupo é o grupo dos patrocinadores. Quem patrocinou o seu festival? Eles vão receber convites VIPs? Eles vão ter algum acesso? As marcas estão expostas aonde você prometeu, onde estariam expostas? Quais foram as contrapartidas que você prometeu para esse patrocinador? É importante que você esteja cumprindo ela em todos os dias do festival. E o quarto e o mais importante é o seu público. Qual a experiência que o seu público está tendo no seu festival? Por que eles vão voltar no ano que vem? Afinal, a arte só existe na troca do artista com o público. Então, pense nisso. Quando você está produzindo um festival, se coloque no lugar dessas 4 pessoas. Se coloque no lugar do artista, no lugar do jurado, do patrocinador e principalmente do seu público. E crie uma experiência incrível e memorável. E quando o festival acaba, como que a gente faz essa desprodução, né? A entrega do espaço que a gente alugou, ou quando a gente finaliza tudo online, a gente precisa fazer a prestação de contas, tanto, né, seja se a gente conseguiu esses valores via lei de incentivo, ou edital, ou com patrocinador direto, ou esse dinheiro saiu do seu bolso, do seu coletivo, você precisa prestar contas às vezes para você mesmo, ou para o seu próximo, e no meio dessa prestação de contas que você precisa fazer, dos feedbacks que você teve, dos depoimentos que você colheu, é muito importante que você tenha tudo isso muito bem anotado, todas as experiências, os aprendizados, para que no ano seguinte você repita e faça a próxima edição do seu festival. Afinal, a gente está aqui para isso, para fazer festivais duradouros, que realmente causem impacto tanto no cenário artístico do nosso país, mas também que atinjam um público de um jeito diferente. Então, é isso. Espero que você
tenha aí conseguido organizar os seus pensamentos para o seu próximo festival. Espero te visitar no seu festival em breve. Um abraço!